O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo novamente a mais uma edição do Esporte na Rede. Hoje para falar mais uma vez de Taça Libertadores da América com vinhetinha de Alexandre Aníbal, que hoje está aqui no estúdio. Aquela Libertadores, é só ele sabe fazer. Ninguém como ele sabe fazer essa vinheta da Libertadores. Também, se tem empolgar, falaremos de Campeonato Paulista. Tem Fórmula 1. Paulo Arnaldo Lima não está aqui, mas mandou a sua coluna porque tem novidade na Fórmula 1. Olha, a coluna em áudio do Paulo Arnaldo Lima. Novidade para você hoje. Você vai aqui ver no Momento Motor. E claro, este programa está recheado de atrações e envolvido hoje pelo mistério do número 150. Mas é um mistério que eu só vou revelar no final desta edição, o mistério do número 150. Mas você de casa, que participa com a gente aqui pelo PGM, esportenarrede@gmail.com, os contatos do Luciano vai dar para você participar, ou no ao vivo então. Pense aí o que o número 150 pode ter significado na sua vida, ou alguma coisa que você deseja para alguém bacana, com o número 150, porque é o que vai permear no programa desta noite. E já para começar com 150 do bem, Luciano e Bruno, nossa simpatia da bola. Boa noite, Luciano. Boa noite, Leandro. E eu estou curiosa aí para saber o que significa esse 150. Vamos revelar no final do programa. Uma boa noite para você de casa, a todos os nossos comentaristas que estão aqui hoje. E claro, né, você deve participar do programa, você deve mandar sua pergunta, o seu comentário para o seguinte contato, tá? Você entra no site aqui da UpTV, claro, você já está nele, você vai na opção Participe e mande a sua pergunta, o seu comentário. Não se esqueça de mandar a sua cidade, tá? Para que eu possa identificar você. Lembrando que você de casa, se você está assistindo a reprise desse programa, você tem contato direto pelo nosso e-mail, que é o pgmesportenarrede@gmail.com. pgmesportenarrede@gmail.com. Você também participa do programa, aproveita, manda sua foto do torcedor na rede, que nós estamos aqui esperando a sua participação. Lembrando você de casa também, se você está aí navegando também pelo Facebook, nós temos o Facebook do programa, que é o Esporte na Rede, tá? Eu estou aqui durante todo o programa aí, interagindo com você, respondendo as suas perguntas, então participe também pelo Facebook. Lembrando você de casa que nós temos uma enquete, que é a mesma da semana passada, que é a seguinte para você. Você achou justa a punição ao Corinthians na Libertadores, sim ou não? Você achou injusta, né, a punição ao Corinthians na Libertadores, sim ou não? Entre na opção enquete aqui no site da UpTV e, claro, participe e dê a sua opinião. O Luciano e Bruno falou muito bem, temos hoje torcedor na rede, você viu que ele está vestindo a camisa do Clube de Regatas Flamengo. Hoje é o nosso vestindo a camisa que volta ao Esporte na Rede. No segundo bloco a gente tem este quadro para você. Deixa eu apresentar os nossos comentaristas desta noite. Vou começar aqui pela minha direita. A acidez da bola está de volta. Bruno Gonçalves. Olá, Bruno, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciane. Boa noite aos outros comentaristas que estão aqui ao nosso lado. É um prazer estar falando com você novamente aí do outro lado do seu computador, né, que está acompanhando a gente no Esporte na Rede toda terça-feira. No meu destaque inicial, eu falei semana passada e trouxe a informação da Copa do Nordeste. Asa de Arapiraca e Campinense vão fazer a final, um time de Alagoas e outro da Paraíba fazendo a final. Refutando, porque o Ceará e o Fortaleza gostariam de fazer o clássico, né? Aquele clássico da multidão lá em Fortaleza, e não vai acontecer porque o Asa de Arapiraca, a Asa Negra na Vila do Palmeiras e o Campinense da Paraíba, lá de Campina Grande, vão fazer a final. Grande jogo, vai ser muito bacana de acompanhar. Final já nesse domingo, o primeiro jogo, tá ok, Leandro? Tá ok. Também com a gente nesta noite, ele, a enciclopédia da bola. Mais uma vez, direto de Roma para cá, com o seu cabelo de Júlio César, Alexandre Aníbal. Boa noite, Ale. Boa noite, Leandro, Luciane, Bruno, Arthur. E a você, meu grande amigo teleinternauta, com a saudade que eu tava de você. Afinal de contas, não vim na semana passada, mas esta semana estamos de volta aqui e dando destaque inicial, o destaque inicial negativo dos times do ABC nessa competição no Campeonato Paulista. O que está acontecendo com o São Caetano? O São Caetano ganhou, hein? É verdade. Tá mal, mas o que acontece com o São Caetano, meu grande amigo Leandro Martins e amigos? São Caetano, que chegou a vice-campeão da Libertadores da América, perdeu a final pro Olímpia
e agora está na última colocação do Campeonato Paulista, uma situação realmente preocupante. Nem Rivaldo, nem Fábio Costa parece que dão um jeito lá para os lados do azulão. Então é uma pena, porque o São Caetano despontou aí tão promissor aí no cenário esportivo, tanto paulista quanto nacional, e agora amargando uma última posição do Campeonato Paulista. Sem dúvida aí um resultado bastante aquém do que estava esperando todos os dirigentes da equipe daqui do ABC. Lembrando que faltam 9 rodadas para acabar a primeira fase do Paulistão, e ao final dessas 9 rodadas, os 4 últimos serão rebaixados da Série B do Paulista, a Série A2. Com a gente também hoje a produção da bola está de volta aqui. Arthur Dafs, boa noite, Arthur. O pessoal já está se acostumando a ver você aqui no Esporte na Rede. Acostumado nessa produção maluca também, né? Boa noite equipe, boa noite teleinternauta. O destaque vai pro Galinho, vai pro Zico, né? Lá, fez aniversário esse final de semana, 60 anos, trouxe muita história pro futebol brasileiro, pro futebol mundial também, ensinou o japonês a jogar bola. Além de tudo, né? Trouxe uma grande criatividade também para a seleção de 82 e pro próprio Flamengo, né? Tá trazendo aí pra gente, hoje nós mais ainda participa muito da história nos bastidores do futebol. Então, homenagem para ele, o meu parabéns vai para ele, por uma pessoa também espreita no futebol e ao mesmo tempo um grande jogador. Antes de entrarmos na Taça Libertadores, bem lembrado, e eu sei que vestindo a camisa tem a ver com isso hoje. Lembrando aqui para você, antes de entrarmos no mérito Libertadores propriamente dito, quero ouvir aqui do Luciano e Bruno, o que você preparou para o número 150, Luciano e Bruno? Fala aí. A gente vai falar 2 por bloco, porque aí eles falam no segundo bloco e eu encerro explicando. O número 150 para mim tem uma hora mística, até, porque assim, eu sou muito ligada nessas questões de numerologia, astrologia. Na numerologia, a soma do número 150 dá o 6, que é um número bastante harmônico, né, de harmonia, é um número família, é um número do companheirismo, e é um número que remete muito ao esporte na rede também, porque é um número que remete ao companheirismo e ao profissionalismo acima de tudo, né? O 6 está sempre ligado à família e aos amigos. E aqui é uma grande família, e aqui temos ótimos amigos, com toda certeza. E profissionais também, já que é ligado ao profissionalismo. Enciclopédia, você pensou o quê para o nosso número 150? Bom, o número 150, se eu tirar o 0, fica 15. 15 é a data do meu aniversário, então o que eu pensei logo de início é isso. Esconde 0, 9 fora, 0 fora. Aqui, 150, 15 é a data do meu aniversário. De novembro, de dezembro? Exatamente. De dezembro, 15 de dezembro. Próximo ao Natal, junto com o Papai Noel, faz aniversário o nosso Alexandre Aníbal. Bom, vamos falar um pouquinho de Taça Libertadores. Antes de colocar a rodada, eu queria ouvir do Aníbal e do Dafs rapidamente a opinião sobre a punição do Corinthians, porque o Bruno falou no programa passado, a Luciane também, o Pé estava aqui, eu falei bastante. Aníbal, você achou justa a punição? Achei justa, achei muito justa a punição para o Corinthians. Talvez o tempo dado não tenha sido mais justo, afinal de contas, nós estamos acostumados a ver essas punições por número de jogos e não por tempo, mas a punição foi justa e deveria ter acontecido. Eu acredito que o San José também deveria ter sido punido por não ter oferecido as condições de segurança necessárias para que pudesse ingressar o torcedor do Corinthians com o sinalizador, apesar de que na Bolívia é permitido o uso de sinalizador, mas não na Taça Libertadores da América, só para jogos do Campeonato Nacional, tá? De qualquer forma, foi um erro tanto da torcida do Corinthians, né, quanto do próprio San José em ter permitido com que essa pessoa entrasse com esse artefato dentro do estádio. Não acredito que o torcedor apresentado, aquele menor, seja de fato o tal, a pessoa que disparou o sinalizador, e mesmo porque isso também não vai afetar absolutamente nada, já que ele se evadiu do país, da Bolívia, né? E as leis brasileiras não são iguais às leis bolivianas. Então, tanto faz a pessoa ser menor ou ser maior, se ela estiver aqui no Brasil, não vai acrescentar, não vai diminuir em nada a pena imposta pelo Ministério Público da Bolívia. E, encerrando, eu acho que a Conmebol, ela tem uma parcela de culpa, mas é uma parcela de culpa um pouco menor em relação ao que o San José e o Corinthians, por exemplo. Por quê? Porque a Conmebol, eu acredito que se a Conmebol tivesse organizado essa competição em um país sede ou em uma cidade sede, ela teria uma responsabilidade maior sobre o que aconteceu lá em Oruro, uma coisa absolutamente lamentável, né, a morte desse torcedor. Mas, como a Conmebol ela é detentora dos direitos do torneio, então ela no regulamento já transfere
para o clube mandante toda a responsabilidade pela segurança e integridade, tanto da comissão técnica quanto dos jogadores da equipe visitante. E nesse caso faz corretamente. Corroborei com o senhor no programa passado, meu pensamento é exatamente esse. Arthur Dafs, para você justa a punição? Justo. Deve ter mais punição, né? Não só um jogo simplesmente com os portões fechados, pelo menos mais uns 3, 4 jogos, aqueles jogos da segunda fase da Libertadores, porque na verdade assim, o Corinthians tem que pagar sim, mas a própria Gaviões da Fiel também, porque esteve lá, a grande paga, acho que até a benfeitora disso, né? De permitir que um torcedor levasse um artefato de fogo e simplesmente, claro, não que foi a intenção de matar o garoto, mas isso é uma grande chance de acontecer, como aconteceu. E a questão até do menor de idade, há um tratado, né, da ONU, né, que permite que, isso aqui na América do Sul, que jovens menores de 18 anos, né, eles não pagam, né, como presos, né, e sim como se fosse a Fundação Casa, né, você paga internado apenas. Então, até essa estratégia, acredito também que não seja esse o menor de idade lá que jogou artefato de fogo, mas é uma estratégia do advogado, da própria Gaviões e daqueles torcedores que estão presos lá ainda, né? Então, acho que dentro disso, acho que está pagando muito pouco, tanto o Corinthians como a própria Gaviões, e quem pagou muito foi a família do garoto que morreu. Só rapidinho, Leandro, a gente tem que também filtrar bastante coisa que a gente vê na imprensa, né? Nesses grandes assuntos que a gente tem que exercer aquilo que a gente aprende na faculdade, ou seja, a gente tem que filtrar bastante o que vem pra gente. Em determinado momento surgiu uma notícia de que o Corinthians desistiria de jogar a Libertadores por causa dessa punição. Uma notícia totalmente plantada. Em nenhum momento aconteceu isso. Em nenhum momento a gente viu de algum dirigente da cúpula do Corinthians que o Corinthians ameaçaria se retirar da Copa Libertadores caso a punição acontecesse. Então a gente tem que filtrar bem o que a gente vê, o que a gente lê e questionar bastante todos os portais de notícia que a gente vê, para que justamente a gente possa exercer e possa fazer um filtro bastante grande no que diz respeito às informações. É muito importante isso, porque nessas notícias que causam grande comoção, sempre a gente vai ver alguma coisa plantada, alguma coisa que foge um pouco à realidade. Então cabe a gente, e cabe a todos que leem também, principalmente, que possam fazer essa filtragem de notícias e fazer algumas comparações para que não se façam julgamentos precipitados. Eu não sei se é algum jornalista que planta isso, ou porque se for, não se pode nem se chamar de jornalista, né? Então a gente só lamenta por esse tipo de atitude, que é sempre muito nociva, principalmente para a mídia. Isso é de se lamentar, infelizmente. Acontece e é de se lamentar. É contribuir para a desinformação de você que acompanha o esporte, o jornalismo esportivo. Libertadores da América, agora falando de futebol. Na tela rodada para você. Opa, hoje tá rolando bola aí, o Luciano Bruno já vai trazer o placar para você no El Colosso del Parque, é isso, senhor Aníbal? O senhor corrobora com a minha pronúncia aqui? Sim. El Colosso del Parque em Rosário. O estádio chama-se Marcelo Bielsa. Tá certo, tudo bem, mas é um nome popular, conhecido como se fosse Pacaembu aqui, Paulo de Carvalho. El Colosso del Parque, News Old Boys da Argentina e Universidade de Chile estão jogando. Luciano Bruno, placar? Só um instante, que eu estou aqui carregando o site. Então eu vou passar a primeira tela, depois a gente volta no placar lá. Eu vou passar tudo, depois a gente volta no placar, enquanto isso você fica tranquilo. Estão jogando agora também o Defensores del Chaco em Assunção, Olímpia e Lara da Venezuela. Daqui a pouquinho a Luciane vai trazer o placar para você também nesse jogo. Grêmio e Caracas da Venezuela jogam um pouquinho mais tarde na Arena do Grêmio. Será que agora jogam naquele gramado? Às 9h30 da noite. Milionários da Colômbia pega o San José da Bolívia no Nemésio Camacho, mais conhecido como El Campín, em Bogotá, também 9h30. E um pouquinho mais tarde tem Emelec do Equador e Deportes Iquique do Chile, do Jorge Caporal em Guayaquil, 15 para meia-noite. Nesta quarta-feira, horário nobre e dia nobre do futebol, 2 jogos às 15 para as 8 da noite, pelo grupo do Palmeiras, Libertad do Paraguai e Sport em Cristal do Peru, no Nicolás Nelas em Assunção, e Tigre da Argentina e Palmeiras no Monumental de Vitória em Vitória. E mais tarde, o jogo do Corinthians, das 10 da noite, Tijuana do México e Corinthians no Estádio Caliente. A rodada termina na quinta-feira, você vai ver aí o último jogo aparecendo, já o Luciano Bruno vai falar pra cá, tá ok, lá já sei. Então tem aí Toluca do México e Barcelona de Guayaquil, Barcelona do Equador, enfrenta o Nemésio Dias em Toluca, é isso? O Nemésio Dias? Dias. Quase, foi por pouco. À meia-noite 15,
São Paulo e Arsenal da Argentina se enfrentando. É no Pacaembu, procede? Pacaembu, 7h15 da noite. Cerro Porteño do Paraguai pega o Santa Fé da Colômbia no General Paulo Rojas. Opa, foi bem. E Assunção 7h15. Boca Juniors da Argentina pega o Nacional do Uruguai na Bombonera em Buenos Aires 9h30. Mesmo horário para Atlético Mineiro e The Strongest da Bolívia no Independência. Vamos ver o placar aí, Luciano Bruno, antes dos comentários aqui. News Old Boys da Universidade de Chile. Temos aqui 0 para o Deportivo, né? E 2 para a Universidade do Chile. 0 para o News Old Boys, 2 para a Universidade de Chile. Desculpa, 1 okay. para o News e 2 para a Universidade do Chile. 1-2, então o News Old Boys 1, a Universidade de Chile 2, para a gente falar certinho. Olimpia e Lara. É o jogo do grupo 1. É o Olímpia está com 1, o Deportivo Lara está a 0 atualmente. 1-0 para o Olímpia e 1-2 o News Old Boys da Universidade de Chile. Surpreendente o resultado para o News Old Boys? Surpreendente, o News Old Boys é atualmente um dos melhores times da Argentina, né? O técnico é o Gerardo Martino, que comandou a equipe do Paraguai durante muito tempo, está bem no campeonato argentino. Falando um pouco da Libertadores, o Corinthians vai jogar lá em Tijuana, que é perto já dos Estados Unidos, num gramado sintético. O estádio Caliente é um gramado sintético, então preocupação da comissão técnica e também dos preparadores físicos em relação a isso, já que, como a gente sabe, a bola quica diferente, uma chuteira tem que ser diferente, então a preocupação aí no sentido dessas, até a queda dos jogadores também tem que ser diferente no chão, né? A preocupação do Corinthians é essa também. O São Paulo vai jogar contra o Arsenal, jogo tranquilo. O Arsenal é o time realmente mais fraco do grupo, apesar de que o São Paulo tomou um sufoco danado na semana passada, né? Amigos do Strongest, ganhou de virada o jogo, mas está bem, eu acho que vai conquistar mais esses 3 pontos aí para ficar mais tranquilo no grupo. E um jogo que é muito importante é um clássico, é daqui da América do Sul, Boca e Nacional. Eles Argentina e Uruguai. Exatamente, eles têm uma grande tradição em enfrentamentos, mas a curiosidade é que eles nunca se enfrentaram numa Copa Libertadores da América. Então fica aí o registro para esse um grande jogo, um grande clássico, né? Entre argentinos e uruguaios, Boca e Nacional lá na Bombonera. E aí, acidez? E Atlético Mineiro? A gente que gosta também de cornetar o Atlético aqui. Começou com futebol vistoso, tá bacana. Vai ou não vai dessa vez? Olha, o Atlético Mineiro tá jogando bem, né? Eu que sou um crítico do time do Atlético Mineiro, sempre falo que vai, mas costuma depois morrer na praia, como a gente costuma falar aqui na gíria do futebol. Acredito que o Atlético Mineiro está indo muito bem. O ano passado já estava bem no Campeonato Brasileiro, deu aquela decaída. Acho o Atlético Mineiro mais time que o Fluminense, mas o Fluminense foi mais teve mais futebol no final do Campeonato Brasileiro. O Atlético não conseguiu render o que rendeu todo o primeiro turno. Acho que vai bem, acho que vai ganhar mais um jogo, vai se classificar em primeiro dessa chave. O São Paulo tem que se preocupar com o The Strongest, viu, Aníbal? O The Strongest é o grande adversário do São Paulo, que vai jogar na altitude ainda com o São Paulo lá, e vai pegar todos, o Atlético Mineiro vai jogar lá em The Strongest, ou seja, vai ser um jogo complicado para a equipe do São Paulo. Essa acho que é o jogo chave para o tricolor se classificar na chave. Falando um pouco da chave do Palmeiras, o Palmeiras que perdeu por Libertad 2-0 no Nicolás Leoz. Jogou nada, hein? Jogou nada o Palmeiras, mas o Nicolás Leoz estava assistindo a partida e o árbitro um pouquinho tendencioso no jogo, né, Leandro? Foi muito ruim a arbitragem do venezuelano, apitou muito mal a partida. Claro que o Palmeiras fez uma partida desastrosa. Gostei do time do Libertad, já havia falado que é um bom time quando pegou o Tigre. Aquele Nunes é muito bom jogador, o Mendieta joga muito bem, armando o time, fazendo as jogadas pro time. Sem contar que o goleiro, no primeiro gol que o Palmeiras tomou, fez um lançamento de quase 60 metros, colocou o lateral direito, o Moreira, para cruzar a bola pro Nunes fazer o primeiro gol do jogo. Ou seja, é um time bem treinado, vai dar trabalho o Libertad na Taça Libertadores. Eu não esperava que fosse um time tão qualificado assim. Como a gente costuma analisar o futebol inteiro da América do Sul, o Libertad não estava entre os meus favoritos e agora está entre pelo menos os 8 finalistas. Eu acredito que vai estar. E falando um pouco só do grupo do Boca, que o Aníbal já citou, o grupo do Boca é o grupo mais difícil da Libertadores. Eu sempre falei isso, o Boca Juniors perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo lá do Barcelona de Guayaquil num sufoco danado, a pressão da torcida do Barcelona de Guayaquil lá no Equador, com altitude, mas o Carlos Bianchi é um treinador muito inteligente. Armou um time diferente, tirou 6 jogadores da equipe do Boca Juniors e venceu a partida por 2-1, um gol no finalzinho do Barcelona. Foi um jogaço também. É bom, Carlos Bianchi é bom. Agora, uma coisa que eu sempre quis falar no ar é: confere, produção, confere. É a produção da bola, confere, produção. Confere, claro, né? Fala um pouquinho da Libertadores, produção da bola. Falando por exemplo, do Atlético Mineiro, que é um time que realmente nada morre na praia,
apesar de ser Galo, né? Bem diferente. Só que assim, o que eu acho que esse ano, acho que o Galo tem uma tendência de melhorar, com certeza. Uma tendência de pelo menos chegar nas semifinais, chegar nas quartas, nas semifinais e tentar buscar um resultado melhor. A questão do Galo, o perigo, na verdade, do Atlético Mineiro é o seguinte, o Cuca ele põe o time todo pra frente, põe a criatividade do Ronaldinho, né, do outro jogador, que eu me esqueci o nome agora, Bernard, que é grande referência no ataque. Só que quando pegar um time retranqueiro, né, pegar o Boca Juniors, pegar o Nacional, caso encontre ele na chave, o próprio Grêmio, de repente, aí com certeza vai acabar um pouco essa alegria, esse efeito, acredito eu. Né. Falando em Grêmio, o Vanderlei tem passaporte ou não tem? Passaporte internacional não, né? Comprou o passaporte ou não comprou? Vai ter que comprar se ele quiser, né? Então, eu acredito que o Grêmio já é um time assim, tudo bem, venceu bem fora, venceu o Fluminense, um resultado espetacular, bem diferente, até na verdade inesperado, né? Agora o que o Grêmio precisa, o Luxemburgo precisa focar mesmo na Libertadores, praticamente largou o Gaúcho e quer de qualquer forma um título internacional. Isso, claro, próprio do Luxemburgo. Ele tem ali alguns jogadores de confiança, entre eles o próprio Barcos, né, que ele trouxe. O Barcos prometeu, como fez no Palmeiras, que vai fazer tantos gols no ano, e aí com certeza o Luxemburgo conta com isso. Aí o Grêmio aí o Luxemburgo está contando, claro, né, com jogadores de confiança e ele acha também que conta com ele, né? Tem um bom elenco, vamos ver se tem passaporte. Complemente, Aníbal. Não, uma curiosidade, já no grupo do Grêmio e do Fluminense, só tivemos vitórias de visitantes. Todos os jogos realizados até agora, todos os visitantes venceram no grupo do Fluminense e do Grêmio. Eu achando que o Fluminense de torcida. E eu achando que o Fluminense ia perder pro Huachipato, começou perdendo o jogo por 1-0 e virou para 2-1. Um bom jogo do Fluminense, voltou a ser o Fluminense do Campeonato Brasileiro, decisivo, mais no segundo tempo, mas decisivo, acho que tomou um puxão de orelhas do Abel Braga no intervalo do jogo, porque o Fluminense no primeiro tempo não viu a bola. Aliás, o Huachipato toca muito bem, é um time que toca muito bem a bola, vai dar trabalho nesse grupo aí, tem que tomar cuidado tanto o Grêmio como o Fluminense. E o Caracas não é bobo não, só perdeu de 1-0, venceu o Huachipato, vai pegar o Grêmio agora na casa do Grêmio, vai tentar aquele empate clássico, né, fora de casa e tentar vencer o Grêmio lá. Quem sabe não consegue uma vaga aí o time venezuelano. Porque no Fluminense eu confesso que eu não confio não. Tô conseguindo confiar mais no Grêmio sem passaporte do Vanderlei do que no Fluminense com o que está jogando. Hoje o Paulo Arnaldo Lima não está aqui no Esporte na Rede, obviamente porque é a folga dele, mas ele mandou um boletim do Momento Motor, porque tem informações novas, o Luiz Razia saiu, tem mudança nas equipes, enfim, então hoje você vai ver na artezinha. Vamos ver se tá também na fita aí, roda o Momento Motor. Olá, internautas do Esporte na Rede, está começando mais um Momento Motor, trazendo as últimas novidades do Mundial de Fórmula 1, já que na semana passada, finalmente, a equipe Force India definiu o segundo piloto da escuderia. Será mesmo Adrian Sutil, após uma longa indefinição, alguns nomes, mas na reta final, a definição ficando entre Jules Bianchi e Adrian Sutil, a escuderia acabou considerando aí dos 5 anos de experiência de Adrian Sutil, que acabou sendo definido como o segundo piloto da equipe e vai alinhar ao lado do escocês Paul di Resta. Por outro lado, uma notícia nada legal para o Brasil, já que Luiz Razia acabou perdendo a vaga na Marúcia. É isso mesmo. Havia um envolvimento de negociações entre patrocinadores do piloto brasileiro com a equipe anglo-russa. Um desses patrocinadores acabou falhando com o pagamento que fazia parte desse acordo e na sexta-feira, após uma longa novela durante a semana, essa incerteza, a equipe Marúcia acabou anunciando a saída de Luiz Razia e definiu a entrada justamente de Jules Bianchi, que estava tentando ocupar a vaga lá na Force India. Após uma reunião com Nicolas Todd, procurador e empresário do piloto Jules Bianchi, na sexta-feira de manhã, lá mesmo em Barcelona, essa negociação acabou sendo selada e o francês estará alinhando no lugar do piloto brasileiro. O Brasil não começava uma temporada desde 1978 apenas com um piloto
Agora só Felipe Massa, em 2013, pela Ferrari, estará alinhando o único representante do Brasil. Em 78, quando isso aconteceu pela última vez, foi apenas com Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio da Argentina. Então é isso, trazendo as últimas novidades no Momento Motor. Para você internauta, você já sabe, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Muito bem, Paulo Arnaldo Lima, obrigado. Concordo aqui com o Bruno, a gente falava aqui fora do ar enquanto rodava o VT. Obrigado por vaga na Marussa, é uma piada de mau gosto ainda. Bom, se você está aqui acompanhando o Esporte na Rede, participe com a gente. Tem gente que perguntou do Paulo Arnaldo Lima, não é isso, Luciano? Verdade, temos aqui o Alan Machado de Santo André, um grande beijo para você e muito obrigada pela participação. Ele disse, cadê o carinha de óculos que fala calma? Nossa, maravilhoso PA, um grande beijo pro Ele PA. aparece em uma imitação daqui a pouco, só com áudio, aí você confere. Quem mais? O Gil de São Caetano, ele disse que leva fé no Grêmio, sim, na opinião dele, um grande beijo. Temos aqui também a nossa querida Márcia Ruiz, que diz o seguinte: boa noite, saudades de todos. Estou de repouso, mas logo logo estarei por aí. Me aguardem. Bom, em relação à enquete, não gosto do Corinthians, porém, na minha opinião, o time não pode ser responsabilizado e muito menos punido pela atitude de imbecis de alguns torcedores aí. Beijos sempre cheios de carinho a todos. Ela manda beijos a todos. Obrigado, um grande beijo pra Marcinha. você. E se cuida aí, pra logo logo você tá aqui com a gente, com certeza. Grande Márcia Ruiz, daqui aí vai estar aqui em destaque, como sempre. Daqui a pouquinho tem mais participação para você. Quero aproveitar e fazer um convite para você passar pelo nosso site, esportenarede.org, passe lá também, aproveite mais um canal de comunicação que você tem aqui com o Esporte na Rede. Você pode ir lá clicar no nosso blog, no nosso Facebook, no nosso botão do YouTube para ver as edições anteriores, está aí para você. Clica lá, no blog você confere as nossas colunas, o material extra do programa, né? O Facebook você fala ali diretamente com a Luciane e Bruno e participa das nossas promoções quando elas acontecem aqui no Esporte na Rede. E no YouTube você vê todas as nossas edições anteriores. Então fica aí o convite, esportenarede.org. Eu comprei aqui um protocolo, como eu mudei de emprego, eu tenho que mandar uns beijos para algumas pessoas, mas o legal é que estamos adquirindo mais telespectadores, teleinternautas para o Esporte na Rede. Então hoje é o pessoal da imprensa da Câmara. Eu vou dividir em 2 bloquinhos, mandar um no final do primeiro bloco e no começo do segundo, porque tem muita gente. Então hoje, de jornalistas, tem o Valtair Martão, palmeirense, grande palmeirense, a Ticiane Vaz, que por se chamar Ticiane, eu chamo ela de Justas, né? Ticiane, Roberto Justus, beijo, viu, Justas? A Renata Moreira e a Celeste Milagres, os 4 jornalistas que fazem a imprensa da Câmara, o Luiz Guilherme Nakajo, que faz aniversário amanhã, é redator. Parabéns, Luiz, antecipadamente para você. A Jéssica Domingues e a Daiane de Mello, que são as estagiárias, e a Franciele Gregorucci, também estagiárias. A Vera Jurces e o Nicão Rodrigues, fotógrafos. Eles que colocam as fotos que vocês veem no Facebook, eu coloco lá, eles que tiram as fotos lá. Grandes profissionais. Aqui também tem os editores de vídeo, 2 editores de vídeo agora. O Henrique, eu chamei ele de Henrique de Mello na semana passada, ele falou, não, eu assino Henrique Guzmão. Henrique, grande abraço para você, tá corrigido, Henrique Guzmão. E o Guilherme Coelho, que começou agora lá no estágio da edição também, tá ajudando a gente. E lógico, pros chefes que não podem faltar, Sérgio Lessa, grande abraço para você. Sérgio Deboni, diretor de Ações Institucionais da Câmara, um grande abraço. E quero mandar um abraço específico para o Marcelo Seminaldo, que é vereador do PT. Eu entreguei o cartão para o Marcelo Seminaldo, que é corintiano doente. Falei, assista o Esporte na Rede, mas assim, quando você entrega o cartão para a pessoa, nem sempre você espera que a pessoa vá realmente assistir ao programa. Não porque ela não queira ou porque ela não gosta, mas às vezes pela quantidade de tarefas que você tem para fazer. Ele participa lá de 500 comissões na Câmara, etc. Então é um cara ocupado. E assistiu o programa e veio comentar comigo numa sessão. Olha, vi, vocês estavam discutindo a punição ao Corinthians, muito legal, da próxima vez eu vou participar ao vivo. Hoje ele tinha compromisso, da próxima já fica aí o convite, consegui matar todo mundo de uma vez só. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, inclusive aí na Câmara. Hora de mostrar Lima Limão rapidinho, Gepeto. Aquele geralzão, pode dar aquele geralzão que é o aberto, close agora, quem quiser close, é só no Facebook, close pra gente valorizar o material. Pode mostrar abertão, ó, hoje uma camisa da Fagra bem bonita aqui com a estampa também. A calça é Bobson, tá aí, ó. Vamos dar, eu dou aquela volta. Tá bom, Luciano, tá bom, a gente dá. Com calma, muito obrigado. Tá aí a voltinha, esta é a roupa da Lima Limão. Então, agora a gente mostra assim, mostra no geral, e aí você entra lá no nosso Facebook, no nosso blog, e você confere as fotos de close. Coloca aí pra gente o endereço, Guilherme, por favor. Coronel Abílio Soares 309, no centro de Santo André, e o telefone, você pode ligar lá também. Para Lima Limão, 4425-1158. Luciano Bruno, mais uma participação antes aqui do nosso intervalo, rapidamente. Aqui a Márcia Ruiz dizendo que não vale a pena você puxar saco, poxa, tô brincando. Todo mundo vem um dia assistir o programa, claro, né? Então todos, assim esperamos. E temos aqui a Ana Carolina, ela diz que
é contra a punição ao Corinthians. Ela diz aqui que os jogadores não têm culpa, ela tem a mesma opinião da Márcia. E ela diz também que realmente tem que ter uma segurança maior, e principalmente agora que a Copa será no Brasil no próximo ano. Aqui na opinião dela, manda beijos a todos. E ela diz que adora os comentários do nosso querido Alexandre Aníbal. Olha, e tem uma fã, mande um beijo pra Ana Carolina, Aníbal. Aproveita o embalo de beijos e São abraços. Bernardo do Campo. Mande Beijo, Ana Carolina. Grande abraço. Legal, muito obrigado. Tem gente que me disse que acompanha aqui, eu realmente fiquei espantado. Desde o canal Net Cidade, quando na verdade eu trabalhei lá, quando era antigo canal ABC3 ainda, né? Depois virou Net Cidade, fiquei mais um pouquinho e depois acabei saindo e hoje estou aqui na TV. Diga. O Gustavo é de Santo André, ele diz o seguinte: adoro muito o programa, é a segunda vez que eu assisto e com certeza vou virar frequentador assíduo. Um grande beijo a todos. Abraços a todos, manda um beijo pra mim. E ele diz também o seguinte, que ele é corintiano e ele é contra, tá, a punição no Corinthians também. Ele diz que na opinião dele, o torcedor de bem não deve ser então responsabilizado, mas claro que o torcedor de bem não está sendo responsabilizado, claro, né? Medida até de precaução que sirva de exemplo para os outros times, né? Com certeza. Exato, medidas desse porte são medidas exemplares, não importa quem pague, entendeu? É para que não se faça mais, essa que é a grande verdade. Vamos para o intervalo aí, ó, hoje 2 comerciais de carro para o Gepeto que gosta bastante, presta atenção lá, Gepeto, hoje tem Brasília, lembra da Brasília? Quem não teve uma Brasília na vida? Meu pai teve uma verde. E o Chevrolet Chevette, aquele Chevette modelo mais antiguinho ainda, é o tempo de você beber uma aguinha, ó, daqui a pouquinho a gente volta com o 150 do Bruno Gonçalves Acidez, o 150 do Arthur Daffs, beba uma aguinha e voltamos já. Margarida amava Beto, que amava Lu, que amava Danilo. Danilo amava Mila, que amava Dodi, que amava Elisa, que amava Giba. Giba amava Tânia, que amava Cláudio, que amava Denise, que amava Eduardo, que amava Maria. Maria amava Dudu, que amava Priscila, que também amava Dudu. E cada um vive feliz à sua maneira. Brasília, o carro que todos amam. Para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo, eu tenho um convite. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, tem Esporte na Rede aqui na UpTV. Um programa com debate, quadros interativos, comentários especiais, convidados de primeira e um timaço. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, aqui na UpTV. Esporte na Rede. Análise esportiva de qualidade. Um moleque sagaz, passando bola como poucos, mostrar que é capaz. O Chevette é um carro gostoso de dirigir, bastante ágil. Jornal do Brasil. Gestão, suspensão, estabilidade, motor e câmbio são pontos de destaque do Chevette. O Globo. O Chevette é um veículo de baixo custo e de operação econômica, adaptando-se às condições de ruas e estradas brasileiras. Ele é o carro do ano. Algo forte. Em de estrutura, ele é o carro nacional mais atualizado. E quem trazendo vai gostar de Chevette. 4 rodas. A crítica especializada pessoa Chevette. Você não é de saber o mesmo. Chevette. Você está sendo dirigido. Santa modernidade, viu? Olha, tem publicidade brasileira que só dando risada, né? Essa do Chevette é muito engraçado. O cara vai e me foca as placas de trânsito, uma coisa completamente nada a ver com a propaganda. É terrível, mas ainda bem que estamos hoje na modernidade. Luciane e Bruno, quem não participou do Esporte na Rede, pode participar, não é? Exatamente. Aliás, deve. Claro, nesse programa nós somos todos moderninhos, o programa está cada vez evoluindo mais, enfim, você deve participar, né? Você deve entrar no Facebook ou participar aqui pelo site da UpTV na opção Participe, você manda aí a sua pergunta, o seu comentário. Lembrando você de casa, se você está assistindo a reprise, ou quer mandar sua foto torcedor na rede, ou quer entrar em contato com a gente fora do programa, é muito simples. Nós temos um e-mail, que é o pgmesportnarede@gmail.com. pgmesportnarede@gmail.com aí. E lembrando que temos a enquete dessa noite, que é a seguinte: você achou justa a punição ao Corinthians na Libertadores, sim ou não?
Você achou justa a punição ao Corinthians na Libertadores, sim ou não? Como é que ficaram os números aí da semana passada? Temos aqui, sim, estamos aqui até o presente momento com 100% dos votos, ou seja, todos estão de acordo com a punição do Corinthians. Que coisa, hein? Se você está de acordo ou não está de acordo, claro, responda a nossa enquete, aqui no site da UpTV, na opção enquete, você clica lá e deixa aí a sua participação pra gente. E participe com a gente, diga o que o número 150 representa na sua vida. Bruno, número 150 pra você, conseguiu pensar em alguma coisa? Eu vou ser sincero, Leandro, eu não consegui pensar em nada. Vou mentir pro internauta. É uma pergunta difícil de ser respondida. Bruno, o que o 150 significa na sua vida? Na minha vida... Mande 150 abraços aí, então, pro internauta. 150 abraços pra você, internauta. Leandro, se quiser depositar quase 50 reais, conta também, que a gente 150 mil também tô acertando. Então tá certo. Agora o Bruno quase espanca o internauta, né? 150 abraços pra você, brincadeira, Bruninho. E aí, Arthur, e você? O que o número 150 te disse? 150 na minha vida é também não muita coisa, né? Gostaria de viver, daqui a uns 150 anos, pra ver alguma coisa diferente, né? Boa. Mas assim, indo pro lado do esporte, lembro, mais ou menos 150 anos, um pouquinho menos, na verdade, o Charles Miller, nascendo ali, a tenente, né, do Charles Miller, jogando lá na Inglaterra, depois indo pro Brasil, algo assim. Mas também fico com 150 abraços. Se saiu bem, depois você passa a pesquisa lá pro Bruno, tá? Pra ele dar algo, pra ele colar e ter alguma coisa. Não, mas foi bacana. Se saiu bem, gostei dos 150. Agora, 150 anos, passa Niemeyer, passa todo mundo, né? Dona Canoa, aí vamos que vamos. Símbolos na parede lá, GP, dá pra mostrar daí? Vamos ver se dá pra pegar todos? Se não der, eu peço pro Del pegar dali, mas acho que dá. Vamos ver. Alguns vencedores nos campeonatos estaduais estão lá no nosso mural, ó. Então está lá, o Vasco da Gama, finalista da Taça Guanabara. Botafogo também, ambos para a final. O Botafogo do Carlos Dias. Mandou do Carlão. Grande abraço, Carlão, que gravou o comercial do Botafogo na Band, lá e tal. São Paulo vencendo o Paulista, e só tá lá o São Paulo, né? Que coisa. Joinville e Avaí no Catarinense. Internacional de Porto Alegre, finalista do primeiro turno do Gauchão também. Atlético Goianiense vencendo o Goiano. Atlético Mineiro e Cruzeiro venceram no Mineiro. Paraná, Atlético Paranaense e Coritiba, os três grandes do Paraná, também venceram no estadual paranaense. E depois aqui dos nossos símbolos, também tem nosso torcedor na rede. Hoje, torcedoras na rede, mirins, vamos colocar aí pra você ver. Muito interessante hoje a foto, ó. Antes, deixa eu explicar, quem mandou a foto foi o pai, né, que é maior de idade, foi o Wagner de Jesus. Aí você tem a Caroline de Jesus, de 6 aninhos, e a Jéssica de Jesus, de 9 aninhos, ambas de Ribeirão Pires, e ambas corintianas, uma com uniforme, eu não sei se é o primeiro uniforme, não é o preto, né, é o segundo uniforme preto, e a cinza é o terceiro, é isso? Exato. Terceiro, então, segundo e terceiro dos uniformes do Corinthians, elas representando aí parte da torcida corintiana, a torcida que por enquanto não pode no estádio, mas vai ter julgamento nesta quarta-feira amanhã. Um beijo pra vocês, obrigado ao Wagner, o pai que nos enviou a foto pro torcedor na rede. Faça como as menininhas, o pai das menininhas, envie a sua foto pra cá e apareça na televisão no nosso torcedor na rede. Alexandre Leiba, hoje, pelo que me consta, é dia de vestindo a camisa, não é isso? Então, hoje tem o Luciano e Bruno aqui, já vou chamar pra cá. Roda a vinhetinha do vestindo a camisa pra gente ver. Vamos lá com o vestido, então. Vai sair, tá aí. Muito bem, Alexandre Eiba. Hoje, Luciano Bruno veste. Cabem 3 Lucianos Brunos aqui. Sabe que a camisa do Aníbal, né, então? Mas aqui é Clube de Regatas do Flamengo, é isso, Aníbal? Exatamente. O Clube de Regatas do Flamengo trouxe essa camisa porque o Arthur já falou no começo do programa, muito bem lembrado. O Zico fez aniversário. Xará dele, né? Exatamente. Que beleza. Ele fez, então, 60 anos no último domingo, dia 3 de março, né? E, como todo mundo sabe, o Zico, o ídolo maior do Clube de Regatas do Flamengo. Clube que já tem 117 anos, fundado aí no dia 15 de novembro de 1895. A princípio só como remo, tanto é que no próprio nome do clube ele já fala, Clube de Regatas do Flamengo, né? Então, foi inaugurado somente como regata, somente como remo, né? E em 1912 o Flamengo passou a disputar o futebol também. Curiosidades do Flamengo, o Flamengo começou com as cores azul e ouro, né? E 3 anos depois da sua inauguração, o Nestor de Barros, que foi um dos fundadores e foi membro da primeira diretoria do clube, mudou para vermelho e preto, justamente para que a água não desbotasse tanto as cores, tanto azul quanto ouro.
que eram as cores originais do Flamengo. Então, o Flamengo fizeram uma camisa em homenagem a isso. Exatamente, né? duas, né? Uma no centenário, 95, e a outra, questão acho que de uns 4 ou 5 anos atrás. O Flamengo, campeão mundial, campeão da Libertadores, 6 vezes, ou 5, né? Como a gente tem essa pequena controvérsia, campeão brasileiro, e também mais de 30 vezes campeão carioca. Esse é o Clube de Regatas Flamengo, a qual nós homenageamos neste segundo uniforme, né? O primeiro a gente sabe que é o clássico rubro-negro, em listras horizontais vermelhas e pretas, e este, portanto, é o segundo uniforme do Flamengo, ainda com o patrocínio da Petrobras, como nós podemos ver. Essa camisa foi usada pelo Romário, quando ele passou pelo Flamengo, logo nos primeiros anos que esta empresa de material esportivo, a Nike, assumiu o patrocínio da equipe do Rio de Janeiro. Muito bem, tenho certeza que ela não cabia no Romário, assim como não cabe no Luciano Bruno. Vou cumprimentar a manga aqui da Luciana Bruno. Obrigado, Luciano Bruno. Esse foi vestindo a camisa de hoje. Mas tempo que a gente não fazia o quadro, que saudade de fazer vestindo a camisa. E no programa que vem a gente vai trazer duas dicas culturais também relacionadas ao Zico, né? Então a gente vai trazer aí 2 dicas culturais relacionadas a ele, para que a gente possa falar mais sobre esse grande jogador que foi o Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico, galinha de Quintino. Obviamente, senhores Bruno e Arthur não viram o Zico jogar, eu não me lembro de ter visto também, não, vi muito pouquinho, na verdade, né? Vocês têm alguma coisa para falar do Zico, pelo menos do que a gente pôde acompanhar em vídeo, né? Falando dos videotapes, né, do Zico, era o maestro ali naquele meio campo, né, na criatividade, principalmente no Flamengo, na seleção de 82, de Dele Santana, né, que ele fazia aquelas jogadas magistrais. Porém, acho que o Zico, ele só não foi o maior jogador daquela época, eu digo até mundial, devido às grandes lesões dele, né, que ele ficou muito tempo sem jogar, né. Só que ainda assim, sem jogar muito, né, muitas partidas que ele poderia. E sem o patrocínio que hoje um jogador de futebol tem, às vezes o jogador nem é tão bom e tem tanto patrocínio por trás dele, tem os anúncios, tem as propagandas. O Zico, ainda assim, ele conseguiu ser digamos assim, eu chamo até de mestre ali no setor dele, no meio campo criativo do ataque, seja do Flamengo, seja da seleção, ou seja lá ensinando a japonesada. Zico, que você viva os 150 anos aqui que o Arthur Dassos colocou, que vale a pena. Bruno, o que você pode falar do Zico? Olha, o Zico foi um espetacular jogador, né, Leandro? Eu acho que foi um dos melhores de sua época, como Platini, como outros da década de 80. Acredito que o Falcão, o Sócrates, se for lembrar todos aqui, vai ficar meia hora falando de grandes jogadores da década de 80, teve vários, e o Zico foi um deles, foi espetacular. E teve uma frase do Zico que foi muito engraçada: Zico, o que você não faria, agora que ele está mais velho, perguntaram para ele, a televisão, o Esporte Espetacular da Globo, o que você não faria na sua vida? Ter ido à Copa de 86. Pode ter sido o grande erro da carreira dele, ter ido àquela Copa de 86 e ter errado aquele pênalti contra a França. Mas, Zico, a Copa do Mundo, não ter tido você vencendo, você sendo um vencedor de Copa do Mundo, quem perdeu a Copa do Mundo, quem perdeu foi a Copa do Mundo, e quem fala isso é o Fernando Calazans. Então, azar da Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo. Então basta para saber o que foi o Zico e o que grande jogador ele era. Com certeza. Eu ia entrar no Campeonato Paulista, mas possivelmente vai cair, como tem internauta aqui, a preferência é para você, internauta, que faz o esporte na rede. Estadual é o de menos, a gente já falou de Libertadores, que é importante, depois vai vir Brasileiro, vai vir Copa do Brasil. Luciano Bruno, a participação do internauta, esta sim vale. Vamos lá para as mais participações, quero agradecer a todo mundo de casa que está participando hoje, um grande beijo a todos. Lembrando aqui o Saulo de Ubatuba, ele está participando também, um grande beijo para você. Ele disse que o programa é excelente e com certeza ele mandará a foto do torcedor na rede. Manda sim. Legal, manda que a gente exibe. A Aline Oliveira, lá de Recife, sempre ligadinha aqui com a gente, um grande beijo para você mais uma vez. O número 50 representa para ela sorte, porque tem o número 5 no meio, que representa coisas boas. Ela oferece 150 abraços para todos aqui do programa, um grande beijo para você, e recebe em dobro esses abraços. E ela disse que vai apostar até na loteria esse número para ver se dá uma pezinha aí no final das contas. Um grande beijo. Quem sabe, né? Quem sabe. Quem mais, Luciano? Parece que você está lindo hoje. Muito obrigado. São seus olhos eletrônicos, Aline. Vem aqui a São Paulo. André de São Paulo colocou assim. Está convidado. André de São Paulo colocou assim, participando, abraços. Um grande abraço para você. Legal, obrigado, André. Vale a pena. Passou pelo esporte na rede e está valendo. Obrigado, André. Um beijo. O William Amparo colocou aqui o número 50 apenas. O número 50 para ele representa alguma coisa aqui na opinião dele. Um grande beijo para você. Temos aqui a Ana Carolina, São Bernardo, mais uma vez participando. Ela voltou a participar para dizer que também gosta de todos do programa, e principalmente do Bruno e do PA. Manda aqui um grande abraço para mim e para o Leandro, diz que nós somos ótimos. Grande beijo. Obrigado. Muito obrigada.
E ela disse que o Leandro está lindo e sempre carismático. Muito obrigado. Repito, são os seus olhos eletrônicos. Você que mora perto, venha aqui ao Estúdio do Esporte na Rede. Venha ver o seu ídolo, Alexandre Aníbal, aqui de pertinho, de quem você gosta dos comentários. Venha aqui assistir o Esporte na Rede no estúdio, que vale muito a pena. Dá tempo de falar do Paulistão, mas muito rapidinho a gente vai colocar os resultados da rodada e a classificação para você. Mas bem rapidinho, só pra gente falar um outro pontinho do Paulistão. Vamos colocar aí, Guilherme. O Guilherme já tinha tirado do ponto, já derrubei ele, teve que voltar. Não, então tá lá. Oeste 2, Barbarense 0, 15 de Piracicaba 2, Mirassol 2, Bragantino 1, Atlético Sorocaba 2, Linense Ponte 0x0, São Caetano 0, Botafogo 1, que faz o São Caetano, e o clássico horrível entre Santos e Corinthians 0x0. Pode passar para o próximo, muito ruim o jogo. Guarani 0, Mojimirim 2, São Bernardo 2, Ituano 0. Aliás, desculpa, Penapolense 0, São Paulo 2, Guarani 0, Mojimirim 2 e São Bernardo 2, Ituano 0. Palmeiras e Paulista ficou para dia 14 de março. Vamos ver aí a classificação para você do Campeonato Paulista. Tá aí, ó. São Paulo é líder 22, tem jogo a menos, inclusive. Mojimirim tem 20 junto com a Ponte, Santos e Botafogo 18, Linense 17, Palmeiras 16 e Corinthians 15. Essa zona de classificação hoje. Aí depois estão Penapolense e Paulista, ambos com 13 pontos. Virando a telinha. Aí é o time do Gepeto. Bragantino ainda com 13 pontos também. Aí tem Mirassol e Oeste com 11, 15 de Piracicaba e Ituano com 10, Atlético Sorocaba 9, mesmo número de pontos do São Bernardo, que hoje está na zona de rebaixamento, como a gente falou aqui no começo do programa. Guarani tem 8, que mal Guarani. União Barbarense 5 e São Caetano degringolando também com 5. Rodada para vocês nesse meio de, aliás, no próximo final de semana, que nesse meio de semana tem Libertadores. Tá aí, então, agora o Paulistão aderiu a essa moda de sexta-feira ter jogo, né? Então tem 2 jogos na próxima sexta-feira, dia 8. União Barbarense e Bragantino na Toca do Leão, 7h30. Mesmo horário para o Oeste 15 de Piracicaba no Amaros, 7h30 também. No sábado a rodada continua, pode passar aí, Guilherme, para a próxima telinha. São 3 partidas no sábado, todas às 6h30 da tarde. Corinthians e Ituano jogam no Pacaembu, Penapolense Paulista no Tenente Carriço e Botafogo Mojimirim no Santa Cruz. E no domingo a rodada termina com mais 5 partidas, 2 às 4 da tarde. São São Paulo e Palmeiras, o Choque Rei no Morumbi, e São Bernardo e Linense no 1º de maio. Um pouquinho mais tarde, 6h30, tem Atlético Sorocaba e Santos na Vila Belmiro, Ponte Preta e São Caetano no Moisés do Carelli, e Mirassol e Guarani no José Maria de Campos Maia. Paulistão, senhores, muito pontual. Aspectos, pincem. Só rapidinho, Leandro, o Santos vai jogar em Sorocaba. Tá? Em Sorocaba? Isso, é lá no Walter Ribeiro, ou é o SIC, né? Então fica aí pra você, no Walter Ribeiro. Mas assim, bom, o Campeonato Paulista é uma pré-temporada de luxo. Para ser bem rápido e sucinto, são 19 jogos que não valem absolutamente nada. Ser líder desse Campeonato Paulista é a mesma coisa que dançar com a irmã na formatura também, não tem absolutamente nada. Na segunda fase, pelo menos, tem alguma vantagem para quem tem a melhor campanha? Não, tem a vantagem. Os Carioca já fizeram isso, pelo menos, né? Do primeiro ao quarto joga em casa, é a única vantagem. Exato, coisa ridícula, não é. Sabe, são 19 rodadas pra gente não ter nenhuma conclusão, são muitos jogos. Desde o ano passado a gente vem martelando isso, que essa fórmula precisa ser alterada, precisa ser repensada, porque jogar 19 partidas para você chegar num único jogo e ser eliminado ou perder, não adianta de absolutamente nada. O Corinthians, no ano passado, terminou na primeira posição e perdeu da Ponte Preta no final, no único jogo. Adiantou alguma coisa ser líder? E é isso, Aníbal, que as equipes perceberam, né? O ano passado fizeram um teste, foram primeiro, segundo, terceiro e quarto e perderam respectivamente suas partidas e não se classificaram à próxima fase. Desta vez, nesse ano, eles estão usando exatamente para isso, para uma pré-temporada de luxo, para que as equipes estejam formadas para o Campeonato Brasileiro, que é o mais importante, e dar ritmo de jogo. Por exemplo, vou citar a equipe do São Paulo. O São Paulo não está em formação ainda, o Ganso não entrou no time, o Oswaldo ainda está pegando o jeito de jogar, se é pela direita, se é pela esquerda, o Jadson está tentando colocar aquelas bolas pro Luiz Fabiano, e serve para isso, para o time se entrosar para a parte final dos campeonatos paulista e para a parte final da Libertadores, que é o mais importante no primeiro semestre. Exato? Acho que é isso. Não, e o Corinthians, por exemplo, agora vai jogar no sábado. Ele chega sexta-feira do México, uma viagem de mais de 9.500 quilômetros. Eu prefiro falar do Campeonato Carioca. Eu achei muito legal. Eu achei, o Campeonato Carioca é muito mais legal, muito mais atrativo do que o Campeonato Paulista. É muito mais bacana de se assistir. Vasco e Botafogo chegaram na final,
vencendo 2 rivais diretos, e aí a torcida fica empolgada, quer ir ao estádio, é muito mais bacana. E disseram que no ano que vem, por conta das datas da Copa do Mundo, né, teriam menos datas no calendário brasileiro e os estaduais teriam que se encurtar ainda mais. Quem sabe o Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol, na sua presidência com o Marco Paulo Del Nero, acorde para a vida e faça um campeonato pelo menos decente. É o mínimo que o torcedor merece. Mas vale uma enquete para a semana que vem, porque assim, para os clubes, para o técnico, é título. Todo título é título. Você quer ganhar essa disputa, você quer ganhar. Claro. Agora, e você, torcedor? Você dá valor para o campeonato estadual? Você comemora uma conquista de campeonato estadual? É legal pra gente colocar isso no programa que vem. Fala tudo pra gente fechar. Então. Bem rápido no Paulistão, assim, primeiramente, acho que teria que voltar para os pontos corridos. Segundo, né, teria que ser um torneio menor, né, não 19 jogos, depois mais aquele mata-mata. Assim, faz um torneio de 2 meses e meio, fechou, que é os regionais, que é o que os clubes pequenos precisam. E o que me admira, isso é uma curiosidade, é o Santos, né, o Santos que tem o Neymar, que tem o maior jogador do país hoje, tem o Marcos Assunção, tudo bem, né, tá se aposentando, e tem o Montijo, né, que foi bem investido, né, e não consegue ser um dos primeiros no campeonato. Então, Paulista. Não, e além disso, Santos e Corinthians no domingo, os dois times com as duas equipes com os dois clubes com as suas equipes titulares e menos de 20 mil pessoas no estádio do Morumbi. Ou seja, nem o público está indo nos clássicos do Campeonato Paulista. Ou seja, alguma coisa está errada. É a prova de nada, de porcaria nenhuma. Estadual é um lixo, falo com todas as letras. Quem sabe a Federação Paulista acorde e não coloque mais 150 datas, que é o nosso número da noite, né, de calendário para o Campeonato Paulista, porque não dá. Eu ia falar no destaque final, mas acho que tem um tempinho ainda. Tem um tempinho? Tem uma miséria. Eu vou falar da seleção brasileira rapidinho. O Filipão convocou hoje a seleção brasileira, foi muito bacana o que o Filipão fez, trouxe o Kaká de volta para a seleção. É importante trazer esses jogadores rodados já para a seleção brasileira. A gente já havia falado isso com o Ronaldinho Gaúcho, agora ele trouxe o Kaká. Tem muita gente falando, mas o Kaká não joga, é reserva no Real Madrid. Mas o Kaká é muito importante para a seleção brasileira. Já disputou 2 Copas do Mundo, aliás 3. Já sabe o que é estar numa Copa do Mundo. É importante ter o Kaká no grupo, né? Então achei muito bacana essa convocação do Kaká. Gostei da convocação do Diego Cavalieri. Todo mundo estava pedindo o Diego Cavalieri, né, Aníbal? Então foi muito importante isso aí. Eu gostei da seleção do Filipão. Está começando a montar o grupo e isso é legal. Mas sempre tem as boas e tem as más também. O Filipão chamou aquele Diogo Costa, que é do Atlético de Madrid, um reserva de luxo do Falcão, que, bem, é melhor não entrar muito em detalhes, né, sobre essas circunstâncias nas quais ele foi convocado. Quer falar alguma coisa da seleção, Arthur? A seleção brasileira, né, o Filipão está fazendo a cara dele, né, começando, né, traz esses jogadores sempre curiosos, né, não só ele, né, o Mano Menezes também fazia isso, enfim, o Luxemburgo fazia, na verdade, até acho que mais, mas eu vejo que o Filipão começa a montar a cara, e aí você traz o Kaká e o Ronaldinho, ao menos você tem um jogador pelo menos maduro, e o Kaká principalmente pela questão, como vocês já apontaram, né, que é a questão de jogador de grupo, né, que traz o grupo maduro e o pessoal mais jovem, e aí formar um time. Eu confesso que eu não vi a convocação antes de vir para cá, os volantes ele manteve os mesmos, então são volantes ainda de técnica, de qualidade no meio do campo. Na verdade ele colocou o Hernanes e o Fernando também é novidade, que é do Grêmio, né, e o Hernanes tá machucado. Um pouquinho mais o Jean do Fluminense. Então um pouquinho mais para segurar. Porque ele tinha dado pinta de que depois do jogo contra a Inglaterra ele deveria mudar aquele meio de campo que ele projetou para frente, enfim. Blog, né? Jornalista.blogspot.com, passa lá no nosso blog. Na semana passada, nós não tivemos a presença aqui nem do GP nem do Delmo, porque choveu um caminhão de água e nem os dois conseguiram chegar. Então a gente não tirou foto e repete para você aí no nosso blog, as fotos da semana passada com o nosso Marcos Seguena. Lá está o Luciano Bruno fazendo careta, lá, o Luciano Bruno fazendo careta com o Marcos Seguena. E o nosso time do esporte na rede com o Marcos Seguena. Até o GP que tirou foto com o Marcos Seguena, só que ele não colocou no Facebook dele. Tinha que ter colocado, viu? Tem mandado para nós, muito pilantrinho, senhor, mas foi bacana aí a presença do Marcos Zagueiro aqui. E na semana que vem, adiante com a produção da bola, produção. Confere, semana que vem tem convidado, é isso? Dia 19 também? Fala aí. Fala aí, pô, pega o microfone. Tem convidado, tem semana que vem futebol de botão. Aí eu vou convidar até alguém da bancada. O senhor traga a sua seleção do Uruguai, senhor, porque o senhor vai disputar uma partida ao vivo aqui. Opa, é nóis. Vamos fazer aí, né? Na verdade você vai jogar em casa, né, você, né? Então, né, vai ter a vantagem, né?
Aí os próximos convidados a gente deixa, né, para surpresa aí, né, dos nossos teleinternautas, mas semana que vem tem futebol de botão aí, a partida desafiando aí o Alexandre e o jogador, né, de profissional de futebol de botão. Dia 19, se der certo, vamos receber aqui a Regildênia, que é a árbitra da Federação Paulista, primeira divisão. Já apitou não correndo, então se der tudo certo, porque a gente não pode bater o mas se der tudo certo e ela tem palavra, com certeza estar aqui no Esporte na Rede. Luciane Bruno, vamos nos despedir do nosso amigo internauta. Exatamente. Para irmos para a semana que vem. Só para analisar o nosso amigo internauta, o seguinte, tá? O Olímpia está com 2 contra 0 do Deportivo Lara. Boa. Neste momento, o Nevels está com 1 e o Universidade do Chile está com 2. Ou seja, News Old Boys 1, Universidade de Chile 2, mais um argentino perdendo aí na Taça Libertadores. Despeça-se aí de quem resta e muito obrigado. Alisson Diniz de Santo André, também para o Adriano José também de Santo André, para Ana Carolina de São Paulo e para o José Luiz de Recife. Um grande beijo para todo mundo. E uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Leandro. Boa noite ao Bruno, ao nosso Arthur, ao Aníbal. E claro, vocês de casa tenham uma ótima semana. Terça-feira estou aqui esperando a sua participação como sempre. E fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Muito obrigado. Vou esclarecer os 150 já. Deixa eu me despedir dos comentaristas. Calma, vou esclarecer. Tem um palpite aqui que eu esqueci de ler. Tenho aqui Pode falar. Tem o Alisson Diniz dizendo que deve ser o número de vezes que foi realizado o programa aqui. 150 vezes. Quem é? Como chama? Estamos no ar. O Alisson Diniz de São Paulo. Alisson, deixa eu falar o nome do Alisson para ver se ele acertou aqui no final do programa, eu já falo. Enciclopédia da Bola, Alexandre Lima, muito obrigado, até semana que vem. Obrigado, Leandro, Luciane, Bruno, Arthur, grande abraço, Gepeto, Telmo, alô Gepeto, Liliana também, Guilherme, grande abraço para vocês, até a semana que vem, cuidem-se, sejam felizes. Alô quem falava é o Chacrinha, né? Alô, Terezinha, alô, fulano, alô, ciclano, lembrou aí o Chacrinha. Bruno Gonçalves, muito obrigado. Semana que vem o senhor folga, pode folgar em paz, tá? Pode ficar tranquilo. Só não torça para chover aqui, porque senão a gente tem problema. Mas obrigado, até daqui 2 semanas, Bruninho. Obrigado, Leandro. Um abraço pro Aníbal, um abraço pro Arthur, um abraço pra Luciane, um abraço pra você, internauta, e até daqui a 15 dias a gente volta a se conversar. E, Leandro, eu não esqueci não, a gente está tentando fazer aquele contato com aquela pessoa importante para trazer aqui para falar para você do estádio do Corinthians. No final deste mês ou no começo do mês que vem. Com certeza. O senhor providencie, vai ter alguém aqui, possivelmente para falar sobre construção de estádio de futebol, que é uma pauta importante. Arthur, obrigado, produção. Até a próxima vez, até a próxima oportunidade. Sim, vou correr mais, aliás, na produção, né, para dar uma... correr mais com essa bola, né? Que agora você briga com a rede, ninguém tem mais nada a ver com isso, a culpa é toda dele. Obrigado também. Obrigado. Primeiramente, bom, para você ter internado, uma boa noite, uma boa semana. E vamos viver, né, mais saúde no esporte, né? Na verdade, assim, menos violência, mais torcida, mais alegria e mais emoção. E só gritar campeão no final, né? Sem violência alguma, sem artefato de fogo algum. Perfeito. No próximo dia 8, sexta-feira, é mais um Dia Internacional da Mulher comemorado, né? Então a frase da noite hoje é em homenagem à mulher. Coloque aí pra gente. Frase de Arnaldo... Calma, vocês estão com muita pressa. Frase de Arnaldo Diaboas. Se você, mulher, não existisse, o mundo não teria ido pra frente. É você, mulher, quem impulsiona o mundo. Frase do Arnaldo Jabor, grande colunista. Na vinheta final hoje tem Rosa de Pixinguinha, uma letra maravilhosa para você acompanhar. O Alisson de Santo André foi muito bem, Alisson. Demos aqui para vocês 150 vezes boa noite. 150 vezes estivemos no ar por 150 oportunidades. Trouxemos convidados, fizemos vestindo a camisa, trouxemos dica cultural, trouxemos muita coisa legal para você que acompanha o Esporte na Rede nestas 150 edições. Rumo à edição de número 200, toda terça, é ao vivo às 8 da noite. Ou então acesse uptv.com.br, fica gravado para você uma semana para acompanhar a hora que você quiser. Então, pela 150ª vez, muito obrigado e lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau! Divina e graciosa, estátua majestosa, no amor por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor de mais ativo valor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente, 6 de maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade.
através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, tendo o conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.